Você quer memorizar a Bíblia, mas não consegue? Conheça o método que vai te ajudar a ser um grande pregador ou uma grande pregadora. Clique no link da descrição. Olá, servos e servas de Deus. Hoje vamos contar a história fascinante de Esther, um relato de vida magnífico e uma grande lição de vida. Aqui no canal usamos imagens que remetem a história aos tempos modernos para uma maior compreensão dos textos sagrados. Mas antes de começarmos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam as histórias da Bíblia. Bem, então vamos começar, pois Esther é uma das mulheres mais importantes de toda a história bíblica. Esther era judia e seu primo Mordecai foi quem a criou desde pequena, pois ela havia ficado órfã. Mordecai a criou na Pérsia, isso porque na época o povo de Israel estava exilado na Pérsia. Em uma cerimônia real, a rainha Vasti se recusou a aparecer com a coroa real, o que era uma prática na época, pois assim os povos e os príncipes poderiam apreciar sua beleza. Ela ordenou aos camareiros que falassem ao rei que ela não iria, assim o rei ficou furioso, então ele perguntou aos sábios, o que, segundo a lei, era para fazer com a rainha Vasti, por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero. Então Memucã disse na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não pecou apenas contra o rei, mas contra todos os príncipes, e contra todos os povos que existem em todas as províncias do rei Assuero. Porque ao saber o que a rainha fez, todas as mulheres perderão o respeito aos seus maridos. Então foi declarado que Vasti não vivesse mais na presença do rei Assuero, e o rei transferisse o reino dela a outra que fosse uma rainha melhor. Assim todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. Então o rei enviou cartas a todas as províncias. Após esse ocorrido, trouxeram moças virgens para o rei. Hegai, camareiro do rei, ficou responsável pelas moças. E a moça que encantasse aos olhos do rei, ficaria no lugar de Vasti. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim o fez. Por conta disso, Mordecai precisou levar Esther ao encontro do rei. O rei se encantou com Esther e apressou todo o processo referente às moças. Esther não disse a ninguém sobre sua origem, pois Mordecai tinha feito esse pedido a ela. Uma observação. O nome hebraico de Esther é Hadassah e significa mirta ou murta, que é uma flor muito bonita e popular na região. Esther chega ao harém e Hegai se encanta com a sua beleza e dá a ela o melhor lugar na casa, as melhores vestes e os melhores alimentos. Os 12 meses se passaram e as jovens foram chamadas à presença do rei. Nesta ocasião cada uma levava um presente para se enfeitar, entretanto, ao contrário das outras jovens, Esther não escolheu nada além do que já possuía. Quando ela se apresenta ao rei, sua beleza o impressiona e ele a ama mais que todas as outras jovens. Imediatamente, Esther é coroada rainha no lugar de Vasti. Mas mesmo após ser coroada rainha, Esther continua obediente ao seu primo Mordecai e não revela sua identidade judaica, pois ela sabia que os judeus sofriam grande perseguição naquela época. Preocupado com sua prima, que havia sido criada como filha, Mordecai visitava frequentemente o palácio de Susã. E, numa dessas visitas, Mordecai escuta quando 2 oficiais planejam uma conspiração para assassinar o rei. Mordecai conta à rainha Esther que informa o plano ao rei. Ao descobrir a veracidade dos fatos, o rei manda enforcar os oficiais que conspiravam contra ele, e o plano conspiratório é escrito nos registros históricos. Algum tempo depois, Amã, nobre amalequita, é exaltado e colocado como o primeiro-ministro, sendo o segundo no reino abaixo do rei. E, por isso, naquele tempo foi publicado um decreto do rei para que todos adorassem Amã. Só que Mordecai, por ser judeu e servo de Deus, se recusa a se curvar diante de Amã. Amã fica muito enfurecido com Mordecai e com todo o povo judeu e pediu ao rei que os judeus fossem punidos por não o adorar. O rei concede o pedido de Amã e publica novo decreto para que o povo judeu fosse destruído. Quando Mordecai toma conhecimento do decreto contra o povo, se entristece bastante, rasga suas vestes e cobre-se de cinzas, um costume da época. Esther fica sabendo da tristeza de Mordecai e se entristece também. Preocupada com seu primo, ela manda que seus servos descubram o motivo da tristeza de Mordecai. Mordecai conta para Esther o plano terrível de Amã e pede para que ela interceda pelo povo judeu perante o rei.
Só que naquela época, quem fosse à presença do rei sem ser convidado, seria condenado à morte, exceto se o rei estendesse seu cetro de ouro. Por isso, Esther fica receosa e teme por sua vida. Porém, seu primo alerta de que ela também era judia e não seria poupada apenas por estar no palácio. Além disso, ele fala que se não for por Esther, a ajuda para o povo judeu iria se levantar de outra parte. Com isso, Esther pede a Mordecai que ele e todo o povo judeu ore e jejue por 3 dias, e informa que, ela e suas servas fariam o mesmo. Os dias se passam e Esther coloca suas vestes reais para ir à presença do rei. O rei, ao avistá-la, estende seu cetro de ouro e diz: "Pede-me o que quiseres e até metade do reino eu te darei." Esther, movida pela sabedoria de Deus, prepara um banquete ao rei, na presença do primeiro-ministro, Amã. Durante o jantar, o rei indaga a Esther sobre qual era o seu pedido. A rainha, porém, requer um novo banquete no dia seguinte. No dia seguinte, ocorre o novo banquete organizado por Esther ao rei. E Esther finalmente expõe todo o plano de Amã. O rei fica furioso com o plano de Amã de tirar a vida da rainha tão amada por ele e de todo o seu povo e decide enforcá-lo na própria forca que Amã havia construído para Mordecai. Acontece que, mesmo com a morte de Amã, o povo judeu continua desprotegido, pois o decreto que determinava a sua destruição continua em vigência. Além disso, naquela época os decretos reais não poderiam ser revogados. E por isso, Esther intercede pelo povo judeu e convence o rei de publicar novo decreto. Nesse novo decreto, o rei autoriza os judeus a guerrearem e se defenderem. Mordecai envia o novo decreto a todas as províncias do reino. A guerra ocorre e os judeus vencem, evitando a destruição de seu povo. Até hoje esse episódio é celebrado pelo povo judeu, com uma festa chamada de Purim. A palavra significa o sorteio, que era a forma que Amã usaria para determinar o dia do extermínio. Quantas lições e aprendizados podem ser tirados de sua vida? Que mulher sábia e corajosa ela foi! E como Deus a usou de maneira tão surpreendente e soberana. Esther representa a força feminina e a soberania de Deus. Se você se vê em uma situação difícil, achando que não tem saída, faça como Esther, se cerque de pessoas boas, divida seus problemas com Deus e o restante Ele fará. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe para mais pessoas serem alcançadas. Fique com Deus e até a próxima história bíblica.